A democracia encontra-se sob enorme pressão, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa ou em Israel. Alguns autores, inclusive, têm alertado para o fato de que o Estado democrático de direito não é mais derrubado por rupturas violentas, revoluções ou golpes militares. O avanço do autoritarismo tende a ocorrer pelo enfraquecimento de instituições como o judiciário e a imprensa, e pela erosão das normas políticas. O que fazer, então, para frear esse processo? Nesta mesa, a economista, diretora e ativista Alessandra Orofino e o cientista político Leonardo Avritzer convidam a pensar sobre como garantir a vida dos regimes democráticos. E agora, apresentando a nossa mediadora, Thaís Bilenque é jornalista formada pela USP. É colunista do UOL e apresentadora dos podcasts A Hora e Lira, Os Atalhos do Poder. Na Folha de São Paulo, foi correspondente em Nova York e repórter em Brasília e São Paulo. Na revista Piauí, apresentou os podcasts Foro de Teresina e Alexandre. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês e boa conversa a todos. Boa tarde. Cadê o Daniel? Daniel? Estou certa? Esse é o lugar certo? Oi, Bianca. Tem lugar para as pessoas sentarem. Bom, prazer estar aqui. Queria agradecer imensamente o museu, Sérgio, Marília, Neusta e minha amiga querida, Daniel, Bianca, pela curadoria. Esse festival já está se consolidando como um marco no calendário paulistano e brasileiro. E ele, caindo em outubro, sempre nos traz grandes emoções, né? E hoje, então, é um dia tanto para a gente debater democracia e o futuro dela. Então, é muito feliz que essa mesa conte com estes dois amigos, já considero assim, que estão aqui. A Alessandra Orofino é diretora executiva da Peri, uma empresa de mídia focada em histórias que importam. Especialista em comunicação de massa e mobilização em larga escala. A biografia completa dela está aqui neste encarte. E eu deixo o resto da leitura para vocês, mas importa que bom que você está aqui. E o Leonardo Avritzer é um cientista político, escritor, pesquisador e professor universitário, considerado um dos maiores politólogos do Brasil na atualidade, e o resto da biografia dele também está aqui no encarte. Gostaria de lembrá-los que as perguntas podem ser feitas por escrito e serão encaminhadas para a gente ler aqui e incluir na conversa. A gente vai discutir, né, como já foi anunciado, o tema da mesa, a democracia em contextos de erosão, corrosão, né, em contextos desafiadores em várias partes do mundo, inclusive esta partezinha aqui que nos cabe. Cada parte tem as suas peculiaridades, mas entre elas existem várias conexões, e eu acho que isso é particularmente interessante para a gente debater aqui, para aprender um pouco com os exemplos e os contra-exemplos lá de fora. E, de alguma forma, né, a gente acha que a gente está passando no Brasil por um momento de um pouco menos turbulento, talvez, né, pelo menos comparado à eleição de 2022, por exemplo, em que concorria um projeto francamente autoritário e que, se vitorioso, poderia implicar um risco real à democracia. Aliás, implicava, né, as investigações e o julgamento dessa trama já concluiu que, sim, corríamos esse risco. E, de alguma forma, esse julgamento, por si só, abre, né, uma margem de uma expectativa, de uma perspectiva um pouco mais iluminada no Brasil, justamente porque é inédito você julgar uma tentativa de golpe de Estado. Então, a existência do julgamento, por si só, já é um fato e tanto. Ao mesmo tempo, a gente não sente que superamos essa batalha e que a página simplesmente foi virada, né? Sentimos todos sempre em algum estado de alerta, de alguma forma. E 2022 é também a eleição que, se no Brasil foi derrotado o projeto autoritário que competia, em Israel, por exemplo, elegeu-se,
para mais um mandato, Benjamin Netanyahu, que, neste período, desde que foi eleito, conseguiu estabelecer um massacre, um genocídio e todos os adjetivos que vêm sendo dados para o que está acontecendo em Gaza agora, nesse momento. Então, depois dele veio o Trump, enfim, tem muitas conexões para a gente fazer, e a gente combinou de começar essa conversa, talvez conceituando que tipo de risco que se enfrenta, enquanto já temos projetos autoritários no poder e enquanto não temos, né, ou estamos num momento em que ele está sendo intercalado. E como que a gente pode organizar essa conversa a partir de perspectivas diferentes, mas que têm conceitos em comum. Então, eu queria começar, Leonardo, com você, se você pudesse já estabelecer, né, um pouco o parâmetro para a discussão seguir, e depois a gente continua com a Alessandra. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês duas. E acho que nós temos um tema aqui muito importante para discutir, né? Isso que você falou, Thaís, assim, nós vivemos num momento que, claramente, nós não vivemos uma crise localizada, específica da democracia, uma coisa muito mais ampla, né? A maior crise, certamente, da democracia, desde do final da Segunda Guerra Mundial, que tem a ver com um conjunto de mudanças estruturais que o mundo está passando muito rapidamente, né? Até estive num evento no começo dessa semana, onde um intelectual uruguaio falou o seguinte, né, a gente se acostumou muito com essa ideia, né, lançada pelo Eric Hobsbawm há algumas décadas atrás, o pequeno século XX, do 1917, da Revolução Russa, até 1990, fim do socialismo real, teve um mundo ali, 2 guerras mundiais e uma certa recuperação. Mas talvez seja interessante a gente pensar que existia uma coisa, talvez, que a gente poderia chamar de o longo século XX. E o longo século XX, talvez ele esteja acabando agora, enquanto a gente está conversando aqui, e, na verdade, ele foi de 1945 até, sei lá, um pouco antes da pandemia, com características muito diferentes do pequeno, né? O longo século XX é o século da liberal-democracia, do arranjo internacional do pós-guerra, da criação das Nações Unidas, do direito internacional, né? Da ideia de que a democracia é o valor principal e de que um certo tipo de extrema-direita é inaceitável. E, na verdade, é o seguinte, tudo isso acabou, né? Na verdade, porque, na verdade, o século XX acabou, né? E a gente está aqui, na verdade, começando a discutir o que vai ser o XXI, e a gente ainda não sabe muito bem o que ele vai ser, né? Mas a gente sabe que algumas das características que quem está aqui se acostumou a viver da política, elas, no mínimo, estão em disputa, né? O que está em disputa? Direito internacional, né? A gente vai discutir Israel, Gaza, né? Então, o direito internacional está em disputa, a organização da democracia está em disputa, o modelo tradicional norte-americano do poder judiciário, estabelecendo limites ao poder executivo, está em disputa, e nós nisso também, porque, na verdade, por bem ou por mal, nós queremos um poder judiciário mais forte, que consegue botar alguns limites, né? A gente vê que os Estados Unidos, por exemplo, não consegue, em Israel, onde consegue, esse que é o motivo, vamos dizer, da divergência, né? Então, assim, nós temos uma nova situação, e a questão seria como entender essa nova situação, como entender essa disputa que está colocada aí, né? Então, acho que é para abrir, né? Não sei se há... Eu acho que se adiciona a esse, no caso, um pouco do multilateralismo, do direito internacional. Tem dois fenômenos que eu observo mais no campo aí que eu conheço melhor, que é o campo da comunicação e da informação, né? Que é essa mudança radical do ambiente de informação, que é, primeiro, a revolução digital, a fragmentação da comunicação, a erosão das figuras de autoridade, tudo que a gente já sabe. Então, essa comunicação de muitos para muitos, que vai tirando os intermediários e, portanto, tornando
criando um elemento novo nas democracias representativas, que não necessariamente é em si antidemocrático, mas que gera um desafio, né, de como que você vai abarcar essa cacofonia e também como que você vai construir um chão comum de valores, até de fatos, de alguns princípios, para se discutir o futuro de um país, de uma sociedade, que sem esse chão comum fica realmente bem difícil. Então, a gente deixa de viver em espaços diferentes ou comunidades políticas diferentes, com olhares diferentes sobre o mundo, para viver em realidades de fato diferentes, né? Que têm premissas completamente distintas, convicções sobre o que compõe essa realidade, quais são os elementos físicos fixos dessa realidade, que são distintos. Então, a gente realmente criou ambientes informacionais que criaram universos de verdade completamente distintos para grupos diferentes da sociedade. Isso é um desafio para a democracia representativa e para todos esses outros. Então, tem esse elemento. E eu acho que isso realmente começa a se anunciar no início da Revolução Digital, se agrava com as redes sociais e com a coisa algorítmica mesmo da informação, de você começar a ter informação que é curada para o seu interesse, para reforçar as suas crenças existentes e assim por diante. E agora acho que vai se agravar ainda mais, e talvez por isso seja o final desse grande século XX, realmente o início de algo aí profundamente novo, com a automação na intimidade a partir da inteligência artificial. Que até recentemente a gente ainda tinha, ainda que a gente estivesse vivendo em ambientes de informação muito distintos, quem trabalha com pesquisa em comunicação, que é o meu caso, por exemplo, a gente conseguia ainda mapear que universos informacionais são esses nos quais as pessoas vivem, né? Porque as bibliotecas são públicas. Então, nas redes sociais, cada um entra lá e tem uma timeline diferente do amiguinho. E vive um universo de informação muito distinto. Mas a gente tinha alguma noção do que está no universo seu, no meu, no seu, porque as bibliotecas de anúncios são públicas, você tem alguma capacidade de rastrear esse conteúdo, porque, mal ou bem, ele está disponível publicamente. Aquilo que você conversa com o seu chatbot, ninguém sabe, ninguém viu, não é publicado em lugar nenhum, a gente não tem nenhum acesso. E hoje o chatbot já, por exemplo, para o jornalismo, a gente já tem os dados dos Estados Unidos, por exemplo, são que a introdução do Gemini, que é aquela ferramenta do... O Gemini é maior do que isso, mas o Gemini é integrado à busca de Google, que agora, quando você busca no Google, vem um resumo do AI, né? Aquilo já diminuiu o tráfego para sites de jornalismo em 75%. É um fenômeno de extinção do jornalismo mesmo, porque o pouco que tinha ali sobrevivendo, depois que as redes sociais pegaram uma parte muito grande do modelo de negócio, né? Porque as pessoas passaram a consumir conteúdo ali, e agora você tem literalmente um robô lendo aquilo que é publicado, que foi apurado por uma redação, servindo aquilo de maneira personalizada para uma pessoa, e você nunca mais vai naquele site. E parte dessa conversa se dá também dentro do chatbot, que é um ambiente de intimidade. Então, acho que a gente está migrando de uma economia totalmente da atenção pública para uma economia da atenção privada e da intimidade. E ela tende a ser mais atomizadora e mais difícil da gente entender, que dirá adequar as nossas instituições democráticas para lidar com ela. Pois é, mas, ao mesmo tempo, é isso, né? A gente... talvez o que você está querendo dizer é que a gente consome de uma maneira muito individualizada uma informação que é feita quase sob medida. Uhum. Né? Que sob medida e encomenda daquela pessoa em particular, e muito diferente daquele consumo de informação de um jornal que hierarquizava para a gente. Né? Ao mesmo tempo, a gente vê que, em momentos de indignação popular aguda, a capacidade de mobilização, articulação, manifestação de rua ainda está viva, tanto aqui quanto, inclusive, em Israel, por exemplo, e nos Estados Unidos também. Né? Como que essa reação a um processo contínuo, que eu acho que, de alguma forma, está fazendo as bolhas ficarem cada vez menores, né, se eu puder dizer assim, ao mesmo tempo, gerando uma certa repulsa coletiva também. Dá para falar alguma coisa nesse sentido? Acho que sim. Né? Eu lembro quando nós tínhamos esse movimento Occupy Wall Street, ali no final da primeira década do século, né? Algumas pessoas falaram o seguinte: mas por que as pessoas ocuparam ali o parque, etc. E tal? E as pessoas falam o seguinte: porque o mundo adquiriu uma dinâmica tão privada
que, na verdade, sobrou a rua, né? O único espaço que, na verdade, a cidadania restou à cidadania é o espaço da rua, né? E esse espaço da rua, então, foi ocupado. Curiosamente, depois de Nova York, né, o Occupy Wall Street acabou porque alguém disse que o parque era privado, né? E mandaram os caras embora, né? Então, na verdade, nem o parque... Estava certo, né? A conclusão estava certa. Mas, assim, no Brasil, pelo menos, a gente ainda não tem ruas privadas ou parques privados, como na maior parte dos países, né? Ou mesmo Israel, né? Assim, as pessoas estão ali incomodando o Netanyahu na casa dele, numa base direta. Acho que tem algumas semanas que as pessoas vão na casa dele, ficam ali pedindo pela libertação dos reféns, e eles prendem as pessoas e vêm outras. E as maiores manifestações populares da história recente de Israel foram justamente contra a guerra, né? Foram que mobilizaram maior atenção e indignação da população civil. Então, a rua é importante, né? O problema é a quantidade de coisas que eram públicas se tornaram privadas, e num privado com características muito específicas, né? Então, assim, se a gente pegasse um autor como Habermas, né, que escreveu sobre esfera pública em 60, depois escreveu um livro 30 anos depois, recentemente escreveu um artigo 60 anos depois. E uma das coisas que ele observa nesse artigo, para tentar dialogar um pouco aqui com a Alessandra, é que ele vai dizer o seguinte: o problema não é nem de redes sociais, o problema é que a imprensa, bem ou mal, né, e a gente sabe que a imprensa tem manipulação, tem isso, tem aquilo, mas também não é só isso, né? Mas a imprensa tinha os seus chanceladores, né? A grande questão da imprensa, tal como a gente conheceu ela do século XVIII até agora, você chega ali, o editor fala, me arruma mais uma fonte. Não, isso que você está falando é bobagem. Não, isso que você está falando é mentira, né? E o problema a rede social não tem chancelador, né? Então, na verdade, você passa para a informação não chancelada, né? E a informação não chancelada pode ser qualquer coisa, né? E é assim, aí está o Habermas, no seu otimismo, eu sou mais pessimista do que ele, vai dizer, não, vão surgir, eventualmente, os chanceladores das redes sociais. A gente está um pouco nessa discussão no Brasil, né? E a gente sabe que as grandes plataformas dizem, não precisa, né? Nós vamos chancelar, né? E, de certa forma, a ideia de que não tem um chancelador no sentido clássico, que assume responsabilidade pelo conteúdo, né? Porque ele interfere, mas ele também assume responsabilidade. Isso, com certeza, não. Mas o algoritmo, ele é um editor, né? Ele vai determinar, ainda que seja um jornal, mal comparando, muito personalizado, a sua timeline é só sua, não é igual a do amigo, ainda assim, algo escolheu essa informação que você está consumindo, que não é só a sua rede, né? Então, teve uma evolução na própria arquitetura de redes, que a gente nasce numa primeira onda de redes sociais com essa ideia de que a rede ela é meramente uma ferramenta de conexão sua com quem você já quer estar em contato. Então, são os seus amigos, a sua família, as pessoas que você quer ouvir delas. O Twitter já nasce com um olhar um pouco diferente, que não é mais tanto famílias e amigos, mas são as referências intelectuais ou jornalísticas das quais você quer ouvir. Em algum momento, o volume de informação vai ficando muito grande e a gente passa para uma lógica da timeline, em que você está... E aí, acho que a culminação disso é o algoritmo do TikTok, que te coloca perpetuamente em relação com conteúdo que foi produzido por produtores de conteúdo que você nunca escolheu seguir, com quem você não tem relação. Não é uma curadoria hiperindividualizada de informação. Isso já seria complicado, mas seria mais fácil de entender, de compreender, de incidir sobre, e seria também mais razoável as plataformas argumentarem que elas não podem ser responsabilizadas por isso, porque está cada um curando o seu próprio conteúdo. O que a gente tem hoje é uma curadoria de informação feita por um terceiro, mas é um terceiro que é o algoritmo da plataforma, cujo único interesse é retenção de atenção para venda, né? É publicidade. Esse é o modelo de negócio, não tem outro. Então, e aí ele vai priorizar não o conteúdo que te interessa exatamente, ele prioriza o conteúdo que te interessa na medida em que ele entende que isso vai te prender. Mas o conteúdo que te interessa, o conteúdo que te vicia e te prende, são coisas diferentes também. E hoje a gente está consumindo o que nos vicia e nos prende. E aí são as arquiteturas de indignação, são os afetos que são mobilizados, eles são da indignação, eles são do ultraje. Raramente eles são construtivos ou da ponderação, da construção de consenso. Então,
são afetos muito difíceis de você lidar com eles em democracia. E aí, o lance da rua, eu queria só dialogar com isso um minutinho. Eu tenho dúvida sobre o que a rua significa hoje para tomadores de decisão. Porque, num ambiente de informação anterior, para você botar gente na rua, no fundo, gente na rua era o final de uma cadeia, era quase um termômetro de capacidade organizativa anterior. Então, um movimento social que botou 1 milhão de pessoas na rua, você pressupõe que ele tem uma organização social de base forte, presença em vários lugares da cidade, ou dos estados, ou do país, voluntários, membresia pagante. Né? É isso, são sindicatos, é o MST, são esses movimentos altamente organizados, com tecido organizativo muito forte. Hoje, esses movimentos perderam capacidade de colocar a gente na rua. Por outro lado, a gente tem esses fenômenos meio fogo de palha, que se uma coisa pega muito rápido, se o Felca tivesse chamado uma manifestação na semana seguinte ao que ele lança aquele vídeo da adultização, teria aparecido 1 milhão de pessoas na rua. Mas ele não tem nenhuma capacidade organizativa. Ele não volta a se comunicar necessariamente com essa 1 milhão de pessoas. Ele também é refém do algoritmo. Essas pessoas não necessariamente seguem ele. Até quem segue, isso não quer dizer que vai ver tudo que ele produz, né? Porque o algoritmo filtra, inclusive, entre os seus seguidores. É muito diferente da relação de um sindicato com seus membros, que eu tenho telefone, endereço, eu mando carta, eu mando e-mail, as pessoas abrem, as pessoas aparecem, elas frequentam um espaço físico. Hoje, de organização popular, a única forma de organização que eu entendo que consegue botar na rua e faz encontro fixo, semanal, em espaço físico no Brasil inteiro são as igrejas evangélicas. Fora elas, eu não sei quem tem esse tecido. Então, você vê 1 milhão de pessoas na rua, pode só querer dizer que teve um fogo de palha de internet no final de semana passado. E aí é muito mais fácil um tomador de decisão falar: deixa isso passar, isso morre daqui a 2 dias. Mas, só para te interromper, será que maio de 68, por exemplo, também não foi assim? Foi benéfico. Será que o movimento de direitos civis, a marcha sobre Washington, também não foi assim? Ou seja, nós temos uma dinâmica que é assim: quem realmente organiza, mobiliza pouco. A gente gostaria que fosse diferente, né? Não, o sindicato é o melhor organizador possível. Mas não, o sindicato está... Né? O Kenneth Galbraith já escreveu sobre a crise dos sindicatos há bastante nos anos tempo. 70. Né? Então, assim, eles mobilizam, mas mobilizam pouco. Agora, alguns fenômenos aconteceram. Por exemplo, hoje a gente sabe, aqui, por exemplo, em São Paulo, que tinha esse conjunto de movimentos comunitários, associações de bairro, isso e aquilo. Belo Horizonte também tinha, Porto Alegre. Onde existia movimento comunitário, hoje existe uma igreja evangélica. Né? Assim, mas aí, será que o problema é só porque a religião mobiliza ou porque quem organizava o movimento comunitário não soube falar a linguagem daquilo que você precisava para mobilizar? Né? Eu tenho uma ponderação a essa posição de vocês. Vamos lá. Eu acho o seguinte, por exemplo, a gente passou por um exemplo concreto em que a manifestação mudou o curso do rumo da história quando a população foi protestar contra a PEC da blindagem, que foi solenemente enterrada. Então, teve um poder, nesse sentido, que é importante, inclusive, para a salvaguarda da democracia, considerando que a PEC da blindagem associada à anistia tem um efeito de fundo mais importante, que é, né, a impunidade de quem está atuando contra a própria democracia. Então, eu vejo que ainda existe um poder mobilizador que... Mas você acha que foi a rua, Thaís? Eu acho. Que fez a PEC da blindagem? Eu também acho. Eu tenho dúvida. É a rua. É o medo que a rua provoca. Eu não sou contra a rua, adoro rua, gente. Entendeu? Eu mobilizo para a rua. Mas eu não sei se... Eu acho que foi um pouco rua. Eu tenho a sensação de que... É uma sensação, eu não tenho nenhum dado para corroborar o que eu vou dizer, mas, enfim, vocês aí pensam se vocês acham que a minha sensação vale alguma coisa. A minha sensação é que tem um lance, que a PEC da blindagem visivelmente ameaçou, eu não acho que a rua justamente fez isso, mas a reação nas redes fez, mais do que a reação na rua, quebrar uma polarização. Então, ela era... A discussão de anistia estava muito voltada em direita contra a esquerda, né? A esquerda se mobilizando contra a anistia, a direita a favor da anistia. Houve uma tentativa do Congresso, na minha avaliação, de fazer isso, a PEC da blindagem, meio que entrar no mesmo bolo, de alguma forma ela cair no mesmo jogo polarizante, ser confundida um pouco com a anistia, era meio anistia e blindagem ao mesmo tempo, e aí, se fosse só a esquerda reclamando, eu acho que tinha passado no bolo, mas isso não rolou bem, não aconteceu bem, e aí acho que tem o mérito da comunicação, inclusive, dos movimentos de esquerda.
de conseguir descolar, de falar isso aqui é maior, isso não é sobre anistia, isso é sobre a blindagem para bandido no Congresso, presidente de partido que é membro do PCC. É outra parada, é outra história. E aí eles viram que ia ficar ruim. Não acho que seja exclusivamente uma coisa nem a outra, mas eu acho que se não houvesse uma mobilização importante, que não é só popular, porque então tiveram os artistas... a gente nunca vai ter um contrafactual. Exatamente, também não dá para provar o contrário. O que eu acho, só para pegar um pouco, assim, o Brasil tem um parlamento que se desconectou completamente da cidadania. Né? Você elege deputados no Brasil baseado numa dinâmica completamente local. Isso é um sintoma da corrosão democrática para você? É um pouco assim. Nós nunca tivemos um parlamento em que você tivesse, na verdade, representação de fato, né? Representação de fato é o seguinte. Eu penso, por exemplo, bairros argentinos elegem peronistas há décadas, bairros no Chile elegem gente do PS agora, de outros partidos há décadas. A gente não tem essa, vamos dizer, fidelização representativa no Brasil que muitos países têm, né? Nosso parlamento é muito mais diluído, né? A gente tinha alguns mecanismos complicados, né, de garantir alguma coisa no parlamento, né? Emenda, né, aprovação de emenda, o fato que não existia, né, financiamento público de campanha, que saiu completamente pela culatra, era uma bandeira da esquerda que serve para independizar esses parlamentares em relação ao governo, né? Então, nós temos um parlamento completamente independizado das ruas, né? A não ser quando as ruas prestam atenção em alguma coisa. Eu interpreto a mobilização contra a PEC da blindagem assim: as ruas estão prestando atenção. Então, já não dá para... Aqui está um limite. O limite é, se a rua prestar atenção, o jogo tem que ser outro. Eu interpreto as mobilizações dessa maneira. E aí eu queria acrescentar o seguinte: essa foi a última manifestação, mas a anterior foi aquela rodada em que a direita levou bandeiras dos Estados Unidos, né, e aí a esquerda levou bandeiras do Brasil. A gente apelidou no Calma Gente de o 7 de setembro. O 7 de setembro foi barra. E essa história de bandeira em manifestação é algo que chama bastante atenção, não é dessa rodada de manifestações, porque a direita está levando bandeiras de Israel para suas manifestações há alguns bons anos, e não só bandeira em manifestação, como outros símbolos israelenses e judaicos, para agregar, inclusive, um público evangélico que se politiza a partir daí, né, por esse percurso. Então, são várias perguntas, na verdade, que derivam disso. A primeira seria algo em relação a... Eu senti que houve um momento em que a direita achava que o que ela dissesse com um apelo de soberania, patriotismo, defesa da sua nação e tal, elas emplacariam qualquer coisa. E aí, no momento em que o Trump impõe tarifas para o Brasil que prejudicam a própria população americana, tornando o café deles mais caro, e que aqui impõe sanções a empresas brasileiras, sem falar no CPF dos ministros, mas, sobretudo, a empresas brasileiras, portanto, afetando também a vida econômica nacional, esse discurso, que até então colava de qualquer forma, deu uma bagunçada na cabeça, e aí pessoas que simbolizavam essa tentativa de fazer colar um discurso como esse perderam força, como o Eduardo Bolsonaro, perderam força politicamente e, tudo indica, eleitoralmente também. Inxalá. Né? Então, eu não sei por que eu estou trazendo tanto essa questão de manifestação de rua. Isso não é um assunto que sempre me interessa. Mas, nesse caso, me interessa. Me interessou, porque eu acho que isso contribuiu na mudança deste debate. O lance dos símbolos, né? Não sei se dá sobre isso. Não, eu acho que, assim, a política assumiu claramente dimensões afetivas, né? Não que a política não fosse afetiva, né? Mas, na verdade, assim, quando a gente pensa na política clássica, vamos dizer, do século XX, política de esquerda clássica do século XX, ela era uma política baseada em outras coisas, solidariedade,
igualdade, uma série de elementos, né? Formou-se uma nova identidade em algum momento aí desse nosso século, né? Então, essa identidade tem a ver muito com o que eu sou, né? Então, por exemplo, é extremamente interessante, né? As pesquisas dos Estados Unidos hoje mostram, você pergunta para um eleitor do Partido Republicano se ele gostaria de ter um vizinho do Partido Democrata, ele fala que não. E você pergunta para um eleitor do Partido Democrata se ele gostaria de ter um vizinho do Partido Republicano, e ele fala que não, porque ele fala o seguinte: eu sou algumas coisas, eu sou a favor de direitos, a favor da integração racial, a favor da democracia. Isso não é mais uma posição política, isso é uma identidade, né? Uma identidade que te faz, vamos dizer, reagir numa série de questões em relação a outras pessoas. E o Brasil é a mesma coisa, né? Assim, talvez um pouco menos em algumas dimensões, né? Mas a ideia é assim, não, aquela pessoa ali que é a favor do aborto, ele quer assassinar crianças, eu tenho que ser contra ele, né? Tem que ser contra ele. Então, assim, esse elemento afetivo da política, né, que sempre existiu, passou a estar na frente, né? E onde o Bolsonaro, o bolsonarismo, soube mobilizar ele muito bem, né? Porque, na verdade, também Bolsonaro entrou, assim, Bolsonaro teve uma certa sorte, né? Que foi assim, ele não estava envolvido no escândalo da Odebrecht, né? Assim, até já perguntei até para pessoas, né, muito próximas da Odebrecht, falei, por que o Bolsonaro não recebia dinheiro da Odebrecht? Aí eles falaram, porque ele era irrelevante no Congresso. Porque ele era um Zé Ninguém. Né? Só por isso que ele não recebia. Mas deu para construir uma visão anticorrupção, a partir daí que o Sérgio Moro aproveitou e ajudou, né? Então, o bolsonarismo, a partir daí, teve capacidade de mobilização, né? E eu acho que o elemento mais complicado, o grande erro do Bolsonaro foi essa coisa do filho dos Estados Unidos, da maneira como ele mobilizou contra o Brasil. Você e Silas porque concordam afetou nessa a dinâmica afetiva do Silas é o bolsonarismo. grande crítico e desafeto. De acordo. Eu queria falar da história das bandeiras, porque eu sinto que tem uma continuidade entre o uso, né, e o uso mesmo político da bandeira de Israel e depois a bandeira dos Estados Unidos. E o fio condutor não tem exatamente a ver com países, mas é o fio condutor da guerra religiosa, né? Então, a instrumentalização da bandeira de Israel por parte de movimentos de extrema-direita no mundo todo, não só aqui, mas acho que aqui talvez tenha sido mais surpreendente, dado o tamanho pequeno da comunidade judaica, de uma forma geral, diante, né? Então, como é que começou a surgir bandeira de Israel em tudo que é canto, sobretudo em manifestação de direita? E aí, bom, vocês já sabem essa história, a gente não precisa entrar muito, mas tem toda essa conexão com a tentativa de se trazer uma visão evangélica fundamentalista, que não é, obviamente, de todos os evangélicos, mas que tem muita ressonância hoje nas igrejas no Brasil, que é uma visão escatológica ali, de que você precisa cumprir uma profecia apocalíptica, e parte desse processo de cumprimento da profecia apocalíptica seria o retorno do povo judeu para aquela região inteira. E aí tem uma visão, né, maximalista da presença, que vai, inclusive, além das fronteiras atuais, ou, enfim, do Estado de Israel. Então, você usa a bandeira de Israel como uma forma de sinalizar uma guerra santa, que não tem nada a ver com Israel em si, nem com os israelenses, muito menos com os judeus do mundo. Tem a ver com os cristãos, né? E com cristãos fundamentalistas. É engraçado quando você conversa, filmei em igrejas, que eu produzi o filme da Petra sobre Silas e extrema-direita e fundamentalismo religioso, o Apocalipse nos Trópicos. E eu fiquei 4 anos indo em igreja e entrevistando fundamentalistas religiosos. E aí você pergunta, mas o que acontece depois, no final, com esse povo judeu que retornou lá para todos... todo mundo vai para o inferno depois do Apocalipse. É isso, entendeu? É a danação eterna para quem não se converter. Então, assim, não tem absolutamente nenhum elemento de solidariedade entre povos. É realmente uma visão instrumentalizadora, tanto no aspecto teológico quanto no aspecto político, né? Porque interessa usar a bandeira de Israel para angariar esse eleitorado, por assim dizer, cristão fundamentalista. A bandeira dos Estados Unidos...
Claro, tem a relação com os Estados Unidos, com esse império, com esse objeto de desejo, do consumo, do hipercapitalismo. Tem um patriotismo deslocado para os Estados Unidos, que é interessante, mas tem também uma continuidade da Guerra Santa, porque os movimentos cristãos nacionalistas nos Estados Unidos não só retratam a coisa da profecia apocalíptica como central para o que precisa ser realizado no mundo, para que os cristãos possam, portanto, ascender aos céus e Jesus retorne e assim por diante, mas eles também têm uma visão da sociedade americana e do nacionalismo cristão americano como um pouco o espaço salvador, né, de determinar o caminho. Então, essa ideia dos Estados Unidos como the city on the hill, a cidade no monte, que vem já da Bíblia, né? E aí nós somos the city on the hill, nós somos esse povo que vai levar a igreja à sua salvação no fim dos tempos. Eu estou dizendo isso porque eu acho que a gente falou de erosão democrática por vários ângulos, e um ângulo que a gente não mencionou é o fundamentalismo religioso, que é real e é uma questão no Brasil, em Israel, nos Estados Unidos, na Índia, é uma super questão, fundamentalismo religioso hindu, e é essa criação de maiorias fervorosas onde aí as identidades, então, se tornam inamovíveis. Assim, é uma coisa muito central, porque aquilo diz respeito à sua salvação, à sua possibilidade de vida eterna, a guerras santas, a tudo que tem de mais sagrado, literalmente, né? Mas qual deve ser a resposta de quem não é fundamentalista religioso diante dessa iniciativa? Pergunto porque eu estava vindo para cá com essa notícia da aposentadoria do Barroso no Supremo Tribunal Federal e a disputa aberta que isso coloca, né? E aí, bom, o mais cotado é o Messias, o advogado-geral da União, do Lula. Por quê? Porque ele é leal, porque ele é competente, porque não sei o quê, porque ele é evangélico, né? E aí é o terrivelmente evangélico do Lula frente a frente com o terrivelmente evangélico do Bolsonaro, que é o André Mendonça. E o Barroso é judeu, né? Mas nunca o judaísmo do Barroso foi levado como um argumento a favor ou contra, muito pelo contrário. Da mesma forma que o judaísmo do Davi Alcolumbre tampouco foi usado a favor ou contra ele politicamente. E, no entanto, os judeus bolsonaristas que apoiaram e fizeram campanha para o Bolsonaro são sempre ditos judeus bolsonaristas e não bolsonaristas como os outros bolsonaristas, né? Então, tem um uso muitas vezes perverso e muito peculiar da religião nessa disputa. Agora, o Lula faz bem em colocar o Messias, o Messias dele, né? Que tem o Messias do Bolsonaro também. Mas é bom que ele adjetive um candidato. Ele não falou nada publicamente, nem escolheu, né? Mas é bom que ele seja adjetivado como um evangélico. É uma forma inteligente de fazer frente a um fundamentalismo religioso crescente na democracia brasileira? Gente, eu não sou... Não, acho que a história vai nos dizer. Mas o que eu também senti filmando em igreja, em contato realmente muito frequente com esses círculos durante alguns anos, é o seguinte: ser evangélico não é o central, necessariamente. É essa identidade religiosa ser a identidade religiosa mobilizadora da sua política. Então, o anseio não é por um ministro evangélico, é por um ministro teocrático, é por um ministro que coloque a sua fé e o dogma como algo central na sua visão própria do direito, inclusive. Tem uma entrevista essa semana no podcast do Ross Douthat, que é um jornalista do New York Times. Ele tem um podcast muito bom chamado Interesting Times, que ele fala com um monte de extremistas doidos do mundo. E ele está entrevistando um pastor americano que se diz nacionalista cristão e teocrata. E ele vai falar um pouco disso. A ANAJURE, que é a Associação dos Juristas Evangélicos, diz isso na sua Constituição, no seu Estatuto Social, que é uma visão da lei como um reflexo da Bíblia, que é inerrante, que é a lei pura. Então, assim, eu acho que não, porque acho que você pode botar o ministro evangélico que você quiser, falar que ele é evangélico, que, por um lado, eu acho ruim para as normas de um Estado laico, onde isso não deveria ser parte do cálculo político mesmo, o que não quer dizer que as pessoas não possam ser evangélicas e ser ministras do STF. Obviamente, elas podem, mas isso não deveria ser a razão pela qual elas são indicadas. Então, você bota um pouquinho
de veneno na água o suficiente para misturar essa história, e você não tem ganho eleitoral, de fato, porque as igrejas fundamentalistas nunca vão olhar para o Messias e falar ele é o nosso representante no STF, porque não foi assim que ele construiu a carreira política dele, ainda bem. Mas isso não era o central. Então, eu sinto que é mais perda do que ganho. Mas aí... eu acho que vale a pena, talvez, discutir mais genericamente essa relação entre Poder Judiciário, Supremas Cortes e democracia, né? Que foi mudando muito ao longo do tempo, né? Se a gente pensar, vamos dizer, as grandes cortes democráticas, que fizeram revoluções democráticas, como a Corte Warren, nos Estados Unidos, que colocou a integração racial, depois uma série de outros direitos. O interessante ali é que muitos daqueles juízes tinham sido indicados por presidentes republicanos, né? Como Eisenhower, por exemplo, né? Ou mesmo quando você pega o Marshall, o primeiro juiz negro da Suprema Corte dos Estados Unidos, indicado pelo Johnson, um texano, democrata, mas naquilo que o Texas era nos anos 60, né? Então, você tinha uma tendência de que as Supremas Cortes eram indicadas, os juízes que viravam progressistas o faziam durante a sua trajetória, né? Então, é bem interessante se a gente pensar 2 juízes brasileiros, o Celso de Mello e o Alexandre de Moraes, isso também se aplica, né? O Celso de Mello, uma indicação do Sarney, quem sabe exatamente ao que veio, etc. Mas, quando ele foi decano do STF, ele, de fato, né, se independizou e fez defesas importantes em momentos decisivos da história do Brasil. Alexandre de Moraes também, porque o Temer indicou Alexandre de Moraes, difícil de saber. Alexandre de Moraes tinha, assim, eu, por exemplo, era um crítico de Alexandre de Moraes, tendo lido alguns manuais que ele tinha escrito de direito constitucional, muito ruins, aliás. Mas, claro, vou dizer aqui que ele me surpreendeu positivamente. O juiz da Suprema Corte não é o resultado dos manuais que ele escreve, né? Então, ainda bem, né? Então, na verdade, a gente tem uma coisa aqui um pouco diferente, né? Agora, o que a gente tem nessas últimas décadas, e que é parte também da crise da democracia? A partidarização das Supremas Cortes, né? Então, de repente, o Partido Republicano, ao invés de nomear um Warren, ele nomeia um Clarence Thomas. Por quê? Porque ele vai ser reacionário, é jovem, vai ficar ali na Suprema Corte, né? Nem é um grande jurista, tem até alguns grandes juristas conservadores na Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Mas não é o caso do Clarence Thomas. E isso vai nessa direção, né? O que eu acho, me preocupa aí, né? Gosto do Jorge Messias, acho ele um grande advogado-geral da União, mas eu acho que o problema é o critério, né? E aí, vamos dizer o seguinte, o Partido dos Trabalhadores é péssimo para indicar juízes do STF, né? E tem um motivo muito claro pelo qual ele é péssimo, porque ele quer antecipar o que o juiz vai fazer. Não, então, esse cara aqui, o próprio Barroso, né? Não vou falar muito sobre o que eu acho dele, mas o próprio Barroso é resultado disso, né? Não, ele está falando aqui, naquele caso. O juiz de Suprema Corte não pode ser nomeado por esse critério, né? Isso é parte do problema e não da solução, né? Então, temo, que eu gosto do Jorge Messias, mas temo que, na verdade, essa ideia, não, eu vou pegar alguém que me seja fiel, né? Foi assim que nós acabamos com Luiz Fux, foi assim que nós acabamos com uma série de outros juízes, né? Por quê? Porque é uma maneira errada de indicar juízes de Suprema Corte. Eu acho que talvez a Suprema Corte explique muito da crise da democracia em vários países, e, considerando Israel, havia uma intenção de se reformar o judiciário israelense do Netanyahu, e que tirasse poder, de alguma forma, do judiciário, ou, pelo menos, a palavra final, né? E isso motivou uma forte oposição a ele, ajuda a explicar, se eu não estiver enganada, inclusive a aliança dele com os setores mais extremados de direita em Israel. E aí vem o 7 de outubro e bagunça toda a organização política e social daquele país.
Mas existe, né, setores em Israel que veem, inclusive, a Suprema Corte como uma salvaguarda da democracia, da mesma forma que aqui também dá para dizer que, em muitos momentos, nos momentos mais periclitantes, isso também aconteceu. Ao mesmo tempo, é isso, a indicação de um ministro do Supremo não resolve por si só. E o legislativo, muitas vezes, entra muito em confronto com o judiciário em Israel, aqui, e nos Estados Unidos tem suas outras peculiaridades, né? Esse equilíbrio que agora soa quase que pueril, que a fundação democrática de vários países visavam, né, de uma harmonia entre os três poderes, é algo palatável? É algo que está se provando viável? Eu sinto que tem uma característica comum a esses projetos autocráticos que a gente está citando, que eles, muitas vezes, se expressam, não necessariamente se realiza nos números, tá? Mas eles se expressam, eles se querem em projetos majoritários. Então, tem uma dificuldade, até na análise deles como projetos autoritários, porque eles vão se vestir de alguns signos da democracia, eles vão investir na criação de maiorias numéricas ou simbólicas, para se reclamar esse lugar de eu sou o representante de uma maioria, muitas vezes uma maioria silenciada. Então, nos Estados Unidos vai ser a maioria moral, aqui também, em Israel é uma outra. E aí você tem um lugar específico e muito peculiar do judiciário, que é, dentro do equilíbrio da democracia, é o lugar, por excelência, da defesa das minorias. Então, visões majoritarianistas de projetos autoritários vão se confrontar mais ao judiciário do que a outros poderes, porque é ali que você coloca freio, não a um poder ou a outro poder, mas, em tese, é o lugar do freio a esse ímpeto que maiorias podem rapidamente ter de massacrar minorias. Inclusive, acho que é um erro até da esquerda, quando a gente discute composição de Suprema Corte, a partir de uma concepção de representação perfeita da própria sociedade. Acho que a gente tem que ser mais radical do que isso. Idealmente, a Suprema Corte deveria ser, se ela fosse ter que ser retrato de alguma coisa, ela tem que ser muito mais os retratos das minorias do que da sociedade como um todo. Não tem, ali, justamente, eles não são eleitos, entende? Não é o Congresso, sim, ele precisa, é uma boa aspiração que o Congresso represente de maneira mais perfeita as diferentes forças sociais e as suas contradições e as suas disputas, e vai ser um lugar de formação de consenso que vai acabar refletindo, talvez, uma visão mais majoritária do país. O judiciário não tem que estar preocupado com o que a maioria quer. Ele tem que estar preocupado em defender os direitos das minorias, mais do que com o que a maioria quer. Porque, senão, as minorias são atropeladas. E aí, falar isso aqui nesse espaço é uma redundância. Mas sabemos melhor do que ninguém, talvez, né? o quão perigoso isso pode ser. Então, é normal que acho que o judiciário vire esse objeto de disputa, que Netanyahu fale, vamos lá, vamos limitar isso aqui, que o bolsonarismo vá para cima do judiciário, e que, no caso do trumpismo, eles tenham ido e tenham conseguido, né, ideologizar tanto o judiciário a ponto de torná-lo pouco efetivo na sua função de defensor mesmo de minorias perseguidas. Essas minorias vão mudar, mas, no final das contas, é isso. Não, a questão israelense é um pouco mais complicada, né? Assim, é interessante que assim, Israel não tem uma constituição, né? Assim, se você for ler a Declaração de Independência de Israel, dos últimos parágrafos está escrito lá, e haverá uma Assembleia Nacional Constituinte que até não sei qual dia de outubro de 1948 vai fazer uma Constituição. Outubro também? Gente, esse mês. Só que não teve, né? Não teve. Israel não fez uma Constituição. Tem muita polêmica sobre por que Israel não fez uma Constituição. Todas as biografias, todos os livros sobre Ben-Gurion falam sobre isso, né? Mas o fato o Ben-Gurion, um dia, chegou lá na Knesset e falou o seguinte, não vai ter Constituição, nós vamos fazer umas basic laws, né, seguindo o modelo de Westminster, né? Vão existir algumas leis, e essas leis vão ser as leis orientadoras, né? Fez algumas, por exemplo, por que Israel é uma democracia? Tem uma basic law sobre democracia. Nos anos 90, os anos 90 foram bons para Israel, talvez os melhores anos da história do país. Mas, nos anos 90, aí Israel acabou fazendo duas basic laws. Uma sobre liberdades e uma sobre o que chama direitos das profissões. Tem a ver com uma série de proibições que existiam em Israel ou que apareciam em relação às mulheres, né?
não podiam fazer isso, não podiam fazer aquilo, não podiam estar em algumas profissões, não podiam entrar em alguns lugares. Então, uma certa igualdade no mercado de trabalho veio por parte de uma dessas leis, mas a mais importante, de fato, foi essa que colocou as liberdades fundamentais, liberdade religiosa, liberdade de orientação sexual, uma série de liberdades, tudo isso está nessa Basic Law do começo dos anos 90. E aí a Suprema Corte fez depois a Knesset fez uma emenda e vinculou essa Basic Law à Declaração de Independência. E aí a Suprema Corte de Israel, já na gestão do Aaron Barak, veio e falou o seguinte: isso agora tem valor constitucional. E, ao falar que isso tem valor constitucional, Israel passa a ter alguma coisa, você pode chamar de Constituição, mas é a Constituição mais frágil do mundo, porque, na verdade, é uma Constituição que a Suprema Corte falou que tem validade constitucional. Então, quando Netanyahu fala que ele quer reformar o Poder Judiciário israelense, ele não quer reformar o Poder Judiciário israelense, ele quer derrubar o mínimo constitucional que existe em Israel, que é muito frágil. Então, na verdade, por isso, assim, se ele tivesse falado, não, eu vou indicar uns juízes por um outro método, nada disso mobiliza no mundo. Como que um país mobiliza Israel? Verdade que agora, em relação à mobilização para os reféns, você pode até dizer que foi pequeno, mas as grandes manifestações de Israel, inclusive com a greve geral, foram para não vir a reforma judicial. Por quê? Porque, se vier a reforma judicial, Israel deixa de ser uma democracia, né? E deixa de ser uma democracia porque vão deixar de existir direitos. Na verdade, já é super complicado num país que tem uma minoria étnica grande, como Israel tem, né? A minoria árabe-palestina, não tem uma Constituição. Todos os países que têm essas minorias, eles têm uma Constituição, a Constituição diz alguma coisa sobre o direito que as minorias têm, porque, se ela não disser, vai ser o poder da maioria, né? E, claro, que, para existir poderes da minoria, você tem que codificar isso de alguma forma, né? Então, a gravidade da questão é essa, né? Na verdade, seria como abolir a Constituição de 88 no Brasil, ou abolir a Constituição americana, né? Isso até me leva a um pensamento que eu queria elaborar aqui, que é o seguinte: Israel se tornou um elemento de disputa política em alguns países e no Brasil também, né? Então, tem uma posição que é automaticamente associada à esquerda em relação à guerra em Gaza, e tem uma posição que é automaticamente identificada como de direita. No entanto, você tem um posicionamento, no Calma Urgente você deixou isso bastante claro, que me parece interessante discutir, que é o seguinte: bom, se tem uma diversidade na sociedade civil israelense e na opinião pública israelense, o caminho é fortalecer essa dissidência, essa oposição ao regime do Netanyahu, ao governo, e, de alguma forma, fazer a interlocução com os setores internacionais, né, que não estejam dentro de Israel, mas fortalecer lá dentro também, até como uma forma de resistência das salvaguardas talvez mais fundamentais, né, como essa que o Leonardo acabou de explicar. E me parece também que, às vezes, um discurso de generalizar a população de Israel como sendo reflexo total do que é o Netanyahu, né, ser usado como representante do outro, não ajuda em nada, nem a acabar com esse conflito lá, e muito menos em fazer uma discussão aqui que seja boa para a reflexão da democracia brasileira e também para ajudar a parar com o conflito lá. Essa discussão no Calma Urgente eu nunca apanhei tanto na minha vida quanto nessa discussão, porque eu fui chamada ao mesmo tempo de genocida e antissemita. Foi uma grande bagunça. Não, mas mais de genocida, na verdade. Assim, então, essa reação, ela mostra reação exatamente bem o que eu estou querendo dizer. Né? Eu pensei muito sobre essa história, óbvio, né? Porque teve uma repercussão pública grande e tal. Eu não sou uma pessoa pública sempre, né? A minha atuação é muito mais de bastidor, historicamente. E o meu compromisso comigo mesma e com quem me ouve e me acompanha publicamente é que eu vou falar de boa fé, assim, eu não faço muito cálculo de agenda, de reação, porque senão acho que a conversa fica muito pouco interessante. A gente precisa ter diálogos de boa fé mesmo e se permitindo
pensar em voz alta um pouco, sabe? E acho que foi o caso ali. A minha posição ali, para quem não acompanhou, era até um pouco tática. O meu argumento era, olha, se a gente está de fato interessado em acabar com o massacre que está acontecendo em Gaza, se esse é um objetivo político relevante, e ele é, e se a gente também está de fato interessado em soltar os reféns que permanecem em Gaza como prisioneiros, e esse é um objetivo político relevante humanitário, né, em ambos os casos, objetivos humanitários relevantes, a gente precisa trabalhar com o que existe de dissidência interna, porque esse é, sem dúvida, o caminho mais curto de pressão política. É o único caminho? Óbvio que não. Existe espaço para pressão externa? Óbvio que sim. Inclusive porque pressão externa, muitas vezes, ajuda dissidências internas a ganhar, né, poder e vulto e capacidade de incidência. Dependendo de como essa pressão externa se dá e como ela se articula, não necessariamente. O caso emblemático recente que vivemos no Brasil foi a tentativa do Eduardo Bolsonaro de impor uma pressão externa, de falar, Estados Unidos, vem cá, bota uma tarifinha aqui no Brasil para pressionar politicamente, né, a Suprema Corte e o governo para, né, pegar leve com meu pai, e foi um erro político catastrófico para o movimento dele, né, porque colocou a população brasileira contra esse objetivo por entender essa pressão externa como uma ameaça ao país. Então, acho que, no caso das pressões externas a Israel, esse é um risco, muitas vezes. Isso não quer dizer que não deveria haver pressão externa, mas acho que ela precisa ser pensada estrategicamente para ela não acabar alimentando justamente a extrema-direita israelense, que também vive o oxigênio dessa extrema-direita, como de muitas extremas-direitas no mundo, é um medo. É o medo de alguém. E, no caso de Israel, é um medo que está enraizado na própria Constituição Nacional, na razão de ser daquele espaço, daquele Estado. E a gente pode ter uma discussão sobre isso, mas o fato é que esse Estado existe e ele foi construído dessa maneira, nesse contexto, e esse medo ele não é irracional. Ele está fundado numa coisa muito real, que aconteceu. Então, o meu argumento ali é, ok, pressão externa, e acho que pode haver uma discussão sobre que tipo de pressão externa é mais eficiente, que tipo de pressão externa é mais sinalização de virtude do que eficiente, e acho que essa discussão é fundamental. É evidentemente um absurdo você ter países como os Estados Unidos que continuam a alimentar com armas e balas um massacre, uma coisa que não deveria ser alimentada dessa forma, então acho que tem espaço ali, mas ignorar as dissidências internas simplesmente porque é mais conveniente para uma visão vilanizadora desse Estado que elas não existam, é jogar um jogo contraproducente para quem, de fato, está interessado em acabar com o massacre. Porque quem vai pressionar Netanyahu e os outros elementos daquela coalizão são os eleitores, são as forças políticas. Esse é o cálculo político do agora. E tem uma implicação nessa postura de quem é crítico do Netanyahu, de generalizar o país como sendo produto dele, tem uma implicação, inclusive, para o debate político nacional também, né? Porque, uma vez que você enxerga isso do outro, como é que você enxerga o seu adversário político aqui? Exatamente. E a gente quer ser assimilado ao Bolsonaro. Se o bolsonarismo ganha de novo e liderança forma supermaiorias, ainda mais em situação de guerra, né? De conflito, aí, se a gente quer chamar de guerra, são um outro assunto. Mas onde existe, de fato, um conflito colocado, né? A ideia de que hoje é muito preocupante mesmo, quando se olha pesquisa de opinião em Israel, essa dissidência interna é cada vez menor, mais minorizada, com menos poder político, ela está pequena e frágil. Então, não quero também fazer um retrato que não está ancorado nesses dados. A gente tem uma super maioria em Israel que está apoiando, não a guerra exatamente porque tem a questão dos reféns, todo mundo agora celebrando o cessar-fogo, mas que entende que existe um projeto ali de ocupação de Gaza, etc., que é necessário e que está disposto a bancar esse projeto. Isso é um problema. Inclusive, o seu lado mais cruel e mais violento. Agora, eu sinto que essa criação de uma supermaioria ela não é inerente. Isso é a demografia de Israel, que está dada, que é imutável, e aí as lideranças políticas são simplesmente o reflexo dessa demografia que está dada e que é imutável. Porque isso, na verdade, é em lugar nenhum do mundo. Por que seria verdade em Israel? As lideranças elas moldam supermaiorias, né? Você olha o Trump hoje nos Estados Unidos, é inacreditável como ele é eleito. E ele fala, eu não vou governar para os 75 milhões de democratas que não votaram em mim. Eu vou fingir que essas pessoas não existem, eu não vou conceder uma unha, porque a aposta dele não é numa criação de política de consenso, é que ele vai conseguir moldar a identidade nacional a partir do púlpito de presidente,
a ponto de que ele consiga construir uma supermaioria que vai ficar no poder e vai minorizar completamente a oposição. E a presidência tem esse poder, ele é um espaço de criação simbólica. Então, acho que o Netanyahu está fazendo isso muito bem, inclusive usando o conflito para isso, porque aí você tem todo o efeito de vocês se unirem em volta da bandeira, por assim dizer. Sim. Então, é isso. Acho que o meu ponto ali é só que, se a gente for avaliar as populações, e ainda mais em termos de bem contra o mal, de quem é digno de ser considerado, né, alguém, de quem é digno, inclusive, de ter sua própria nacionalidade reconhecida, seu Estado, seu espaço, dos países que estão sendo capturados pela extrema-direita, se a gente for julgá-los como projetos nacionais pelos seus piores momentos, tem poucos países que sobrevivem a esse crivo. Esse aqui também, né? Esse aqui também. Agora, eu espero que esse momento seja o pior momento de Israel. Acho que o que está em jogo hoje em Israel é essa identidade nacional, é essa alma desse país. Porque se isso se perpetua, se não tem... Em algum momento, e talvez essa linha já tenha até sido cruzada, a situação chegou num nível que você não tem mais só uma política de governo, é possível argumentar que isso já começa a constituir identidade nacional. E aí é um problema. Você concorda? Desfazer isso é mais difícil, em todo caso. Eu acho que existe um certo exagero sobre o apoio que a população israelense dá ao Netanyahu e à operação em Gaza. Teve essa pesquisa da Universidade da Pensilvânia, que circulou em todos os lugares, né? E é super interessante, porque depois pediram a base de dados dela, e ela até, muito honestamente, cedeu, e os dados estavam completamente errados. A imprensa brasileira publicou a primeira versão, mas que os dados estavam completamente errados sobre a porcentagem de israelenses que apoiavam a expulsão dos palestinos de Gaza, estavam completamente errados, né? Então... Mas ainda era a maioria, né, Léo? Ainda assim. Não era essa super maioria... Não era a maioria de 81% e a favor da expulsão... metodologia de pesquisa... Pergunta que você está fazendo. Isso muda claro, tudo, né? A pesquisa que você está fazendo, mas ali era assim... Até se olhava, assim, eleitores clássicos da esquerda israelense pareciam como a favor da expulsão dos palestinos de Gaza. Parecia que tinha realmente alguma coisa errada na pesquisa, né? E tinha, né? Agora, assim, Israel, ao longo da sua história, ela tem um movimento pendular, né? Ela tem um movimento pendular entre momentos em que grandes maiorias querem a paz com os palestinos e parece que isso é possível, e grandes momentos onde eles acham que é impossível ter a paz com os palestinos e eles mudam de posição, né? Assim, claro que depois do 7 de outubro existia uma grande maioria contra, né? Netanyahu tinha um governo frágil, né? Foi eleito muito mais por divisões na esquerda e na lista árabe do que, né, aquelas 4 cadeiras dele não representavam a diferença do eleitorado, né? Mas ele conquistou. Ainda assim, se você olhar todas as pesquisas de opinião pública em Israel, desde o 7 de outubro até hoje, não tem nenhuma que o Likud ganhe ou que o Netanyahu ganhe a eleição outra vez. Não tem nenhuma, né? Então, na verdade, não existe essa maioria. Há essa extrema-direita que sustenta o Netanyahu e que são 2 partidos com ultrapassar a cláusula de barreira minimamente, né? Isso não tem assim nenhuma relevância. Então, assim, a grande questão que se coloca é quem vai hegemonizar a população israelense pós o fim da Guerra de Gaza. Agora, Guerra de Gaza também, né? Aí falando 2 coisas sobre a esquerda brasileira. Bom, a esquerda brasileira adotou um discurso de que o problema não é o Netanyahu, o problema é Israel, né? Isso aparece o tempo todo em diferentes discussões. Também não é só da esquerda brasileira, o ex-primeiro-ministro inglês, agora me escapou o nome dele, também tinha essa mesma posição. Acabou que, por uma série de coisas, até o Partido Trabalhista inglês fez uma resolução sobre antissemitismo e ele acabou expulso. O Corbyn, do Corbyn, Jeremy Corbyn, né? Ele acabou expulso do Partido Trabalhista inglês, né? Então, existe um momento de tensão
entre Israel e a esquerda e essa tensão internacional. Tudo que essas extremas-direitas querem e precisam é que o projeto teocrático, autoritário de país que elas propõem seja associado à própria identidade nacional. Isso é fazer o jogo deles, entende? Então, tem um lado também que é isso, o Trump não vai dizer que ele é um representante dos republicanos dos Estados Unidos, ele vai dizer que ele representa o povo americano, mas a concepção de povo dele associa a visão racista, monolítica, xenofóbica, autoritária à própria identidade nacional. Sim. Se E, ao mesmo comprar tempo, isso... problema religioso em Israel. Exatamente. Que é interessante, assim, quanto mais Israel vira religioso e oriental, mais a esquerda mundial diz que Israel é assim porque ele é ocidental. Exatamente. Né? Que, na verdade, é a grande questão. Né? Então, Israel é assim por causa do colonialismo, porque ela foi... Não, se você olhar as pessoas de origem europeia que estão em Israel, que vieram de uma esquerda europeia que foi a favor da criação do Estado de Israel, né? Diferentes partidos comunistas, fora o próprio a União Soviética, apoiou a criação do Estado de Israel, você vê que as pessoas continuam sendo aquelas que querem os direitos palestinos e querem a solução dos dois Estados. Quem não quer? Né? Aqueles que vieram do Oriente ou que adotam uma versão, nada contra o Oriente, mas adotam uma versão de fundamentalismo religioso em Israel. Perfeito. Tem várias perguntas que estão chegando, mas a gente já está respondendo a elas, né? Então, por exemplo, as pessoas se politizam, as religiões têm projeto de poder, então falar sobre isso a gente já falou. Uma outra pergunta que é sobre se a esquerda cede também à violência política, por exemplo, relativizando ataques do Hamas em 7 de outubro, acho que a gente conseguiu já tratar um pouco desse assunto. A estrutura pendular da democracia, o Leonardo acabou de falar sobre isso. Então, as perguntas, de alguma forma, tá, gente? Peço compreensão, mas a conversa está muito boa. E eu queria perguntar o seguinte para vocês, que o Netanyahu, ele se elege na última eleição fazendo aliança com a extrema-direita. Né? Ele precisa recorrer à extrema-direita, os mais radicais, para conseguir formar a coalizão. No Brasil, é outro sistema, não é parlamentarista, é presidencialista, a diferença é total, mas o Bolsonaro fez o movimento contrário. Ele correu por fora, correu pela extrema-direita, se elegeu com o partido dele ali, pequeno, que virou gigante, e depois, uma vez no poder, quase se inviabilizando, é que ele se associa ao mainstream e aos partidos fisiológicos de centro. Né? Isso tem algum resultado prático para a experiência democrática ou um pouco democrática desses países, considerando que ambos são representantes de uma extrema-direita nas suas particularidades? Olha, a ideia de que o Bolsonaro se aliou... O problema é o seguinte, no mínimo, uma polêmica no sentido político brasileiro se o centrão é de centro. Né? Porque realmente ele tem esse nome. Ele é de direita, eu estou de acordo com você, mas ele é sobretudo fisiológico. Então ele se associa à esquerda se for preciso. Aliás, sempre se associou. Ele vai onde estiver soprando vento. Mas, na verdade, com a emenda constitucional do Eduardo Cunha, que tornou as emendas parlamentares impositivas, o Centrão assumiu uma versão mais conservadora e mais de centro-direita. Tá? Então, assim, o Bolsonaro se aliou a eles, em parte, mas eu, a princípio, diria o seguinte, eu não concordo com a ideia de que o Bolsonaro se movimentou na direção do centro, do meio do governo dele para o final. Mesmo porque, né, o final do governo dele é o ataque à democracia, o ataque ao STF e a tentativa de golpe. Mas ele, de alguma forma, passou a tentar operar com a lógica vigente, né? Que ele tentava operar com outra lógica, ele tentava operar sem negociação com bancada, com os partidos, sim. E aí foi acumulando derrotas, inclusive do voto impresso, o que é simbólica no sentido democrático. Então, ele, de alguma forma, cedeu a uma prática um pouco mais naturalizada. Você pode argumentar, e com razão, que não necessariamente ele tenha se migrado para o centro, mas, de alguma forma, ele migrou para um mainstream. Ele moderou mais na prática política do que no discurso. Né? O discurso seguia sendo um discurso de extrema-direita, mas com uma prática política de tomar lá da cá mais tradicional. E aí tem esse personagem que a gente tem que pensar, que é o Arthur Lira, que muda completamente a dinâmica do Congresso. Né? Porque ele vira para o Congresso e fala o seguinte, vamos parar de fazer política, nosso negócio é distribuir recursos para as nossas bases eleitorais locais e acumular poder ali. Né? E ele convence o Congresso disso,
E, a partir daí, nós passamos a ter esse Congresso que nós temos. Então, se o Bolsonaro... É um pouco, vamos dizer... Né, e a sua posição, não é que eu estou criticando a sua posição. Muitos cientistas políticos brasileiros defendem a sua posição, né? O Marcos Mello, na Folha, entre outros. Né? Mas parece muito estranho que, no momento que o Bolsonaro se aliou ao centro, o resultado disso é um Congresso ainda mais de direita. Olha só, porque o Congresso eleito em 2022 é o Congresso mais de direita desde a democratização. Talvez a gente esteja caminhando para um Congresso ainda mais de direita em 2026, ainda que isso não está claro. Mas, se o Congresso espelha o resultado das eleições municipais, em geral, ele espelha, provavelmente é isso que vai vir em 2026. Né? Então, parece um pouco estranho esse argumento, entendeu? Eu sinto que tem a ver com o que a gente estava falando antes das mudanças no modelo de informação. O momento eleitoral, ele é o momento da comunicação de massa, né? Sobretudo para executivo, né? Então, você precisa capturar corações e mentes. E a gente vive num ambiente de informação em que as visões extremas, elas são mais baratas de você propagar nesse ambiente de informação, porque você tem um empurrãozinho do algoritmo. É mais barato mesmo, em termos de dólar investido, ou de real investido em propaganda. É precificado em dólar. Então, é mais fácil você fazer um conteúdo mais extremo, ou mais calcado em ódio, em temor, etc., ganhar vulto com menos dinheiro, com menos impulsionamento, do que um conteúdo mais consensual, porque ele vai esbarrar em outros conteúdos parecidos, em outros posicionamentos parecidos. Então, você vociferar visões extremistas te permite dialogar com o momento eleitoral muito melhor. E aí você vai ter uma extremização do discurso que leva à eleição. Depois, a prática política, depois que você está eleito, é outra história. Mas sempre foi outra história, isso não é novo. Mas talvez essa distância entre as duas coisas tenha se aprofundado, porque, de um lado, a gente remunera melhor, né? Tem uma estrutura de incentivo para o discurso extremista. No momento que você precisa capturar a atenção de milhões e milhões de pessoas para ganhar eleições majoritárias, né? Que está no ambiente de informação, e, ao mesmo tempo que isso acontece, você tem as emendas, então você tem essa codificação das práticas mais de toma lá da cá, mais de captura do orçamento pelo Congresso. Então, você torna essas práticas mais sólidas institucionalmente. Aí você tem as duas coisas, é uma loucura mesmo. Você vai viver com o pior de todos os mundos, sempre. Bom, a gente terminou o tempo. Então, para uma falinha final de cada um de vocês, eu vou ler a pergunta do Sérgio Como, mas em 10 segundos e meio para responder. Para resumir a democracia brasileira em 10 minutos. Ele diz o seguinte: Brasil tem mais a aprender ou mais a ensinar na defesa da democracia? 10 segundos e meio, contando você. Já teve mais a aprender e agora tem muito a ensinar. Né? Eu acho que o Lula mostrou isso nas Nações Unidas, né? Ele mostrou isso na coalizão que ele fez pela democracia. Né? Steve Levitsky veio aqui, foi visitar o Lula e o Alexandre de Moraes e falou exatamente isso. Por quê? Porque, vamos dizer, os Estados Unidos não conseguiu julgar o Trump com evidências tão claras quanto as que nós tivemos aqui contra o Bolsonaro. Fracasso da democracia americana. Né? Hoje, dificilmente é possível classificar o Partido Republicano como partido do campo democrático, né? Como também não dá para classificar o PL, mas, felizmente, nós conseguimos conter o PL e eles não conseguem conter o Partido Republicano. Eu concordo, acho que a gente está no momento de ensinar, que é muito legal, mas, e acho que isso tem implicações para a nossa conversa anterior, até sobre Israel e outros estados, né? Um país que nasceu desses pecados originais tão terríveis, que escravizou um povo, né? Muitos povos, na verdade, mas durante tanto tempo, que foi calcado numa visão extrativista de usar os nossos recursos naturais da forma mais idiota possível e fazer esse projeto de sangue, de ocupação e de colonialismo. E hoje a gente está dizendo, olha, temos coisas para ensinar. Isso se fez porque havia, em todos esses momentos, algum tipo de dissidência interna, algum tipo também de organização social forte dentre as pessoas que eram vítimas desses sistemas de opressão. Isso foi sendo desmantelado. Em algum momento, a gente conseguiu conquistar essa democracia, e agora a gente está, ainda bem, conseguindo mantê-la. Então, espero que isso aconteça em outros lugares. Tudo isso para dizer que
no momento estamos ensinando, mas acho que a gente precisa esperar uns 4 a 5 anos para entender se o veredito seguirá sendo positivo. O trabalho ainda não acabou. É prudente. Está ótimo, gente. Muito obrigada para vocês dois, para a plateia. Larissa Martins e Elaine Sampaio, que são as intérpretes de Libras.